O assunto de hoje é pai e mãe. Nós vamos falar sobretudo de casais que se divorciam e se separam e ficam ali jogando, com o filho, que a gente chama de alienação parental, e também situações nas quais não se reconhece o pai, não se reconhece a mãe nessa criança. E nós sabemos que o filho, ele é resultado dessa relação, pai e mãe. Não tem como eu separar e dizer, a parte que eu gerei como mãe, ela é mais importante ou melhor do que a parte que você gerou como pai. A sua parte eu vou desconsiderar, vou considerar apenas a que eu gerei como mãe porque ela é melhor. Se eu faço isso, eu tenho uma postura dessas, eu estou prejudicando o meu filho, Sobretudo o meu filho, eu estou prejudicando a minha relação com esse homem, estou prejudicando a relação do meu filho com esse homem, consequentemente comigo também, mas eu estou prejudicando a relação desse filho na vida. Por quê? Quando eu não reconheço esse pai, quando eu não consigo enxergar esse pai na sua totalidade, eu falo não para a minha história, para a história que eu construí com aquela pessoa e que gerou aquela vida. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Eu trouxe inclusive um depoimento do meu filho do primeiro casamento, do qual eu me divorciei quando ele tinha 4 anos de idade. E o meu filho, ele quase não conviveu com o pai. Então a visão que ele tinha desse pai era aquilo que eu passava para ele, eram as informações que eu passava para ele. E pelo fato de confiar muito em mim, que eu era a pessoa na qual ele mais confiava, pois ele conviveu comigo, eu era a fonte vitalícia dele, ele era a mãe, ele enxergava esse pai a partir dos meus óculos, de como eu enxergava esse pai. E dentro de todo o contexto de carência que existia, de falta de maturidade, enfim, de um monte de questões que eu precisava trabalhar, é claro que foi uma visão distorcida. Dê uma olhadinha o que meu filho fala hoje dessa questão e depois eu vou falar da mudança de postura em relação a esse tema. Observem aí. A partir do momento que minha mãe olha para o meu pai e me faz olhar para ele também, aceitando as qualidades e os defeitos, de certa maneira faz ela olhar para mim também, porque eu me vejo no meu pai e, consequentemente, minha relação com ela mudou para melhor. Você confia mais nela? Sempre confiei. Um dos motivos, que fez com que eu falasse assim para o meu filho, falasse do pai dele com um olhar negativo, isso não era tão negativo assim, mas prejudicou, foi entender que aquilo que eu gerei nele fosse melhor, então me senti melhor. Só a partir do momento que eu consigo olhar para essa história, compreender toda a riqueza que essa história me traz e mudar essa postura interna, é que eu consigo mudar as coisas no externo e que esse adolescente percebe essa mudança. E assim que ele percebe essa mudança, acontece algo incrível na minha relação com ele. Então, para que eu pudesse me conectar com meu filho, uma conexão muito especial, muito rica, muito agradável, eu olhei para o pai, eu permiti, e faço isso a cada encontro nosso, olhar para ele e dizer: filho, o seu pai é um homem maravilhoso e você é resultado de uma relação de êxito. Então, tem muitos casos, nos quais as pessoas não conseguem compreender isso. Elas não conseguem enxergar além, não conseguem olhar para esse filho e compreender que esse sistema, verificar a história dele de forma sistêmica, faz com que a própria relação com essa criança mude também, porque ele se vê na totalidade e ele passa a olhar para você também com mais amor, porque ele está inteiro. Isso é lindo, eu estou vivendo isso assim
todos os dias agradecendo muito. E é uma mudança de postura interna. Às vezes as pessoas acham que tem que ir lá no ex, na ex, falar, aceitar. Não é isso. É olhar para a sua história, reconhecer a grandeza dela, né? Compreender que essa história foi uma história de êxito. Olhar para essa história com gratidão por tudo que ela trouxe. Compreender a sua grandeza. E não deixa de ser uma postura de humildade, de reconhecer que foi e que ainda é, por meio dos filhos. Se você tem algo em relação a essa experiência para compartilhar conosco, deixe uma mensagem no direct. Até o próximo.